Olá, eu sou o presbítero Roberto e está começando aqui mais um programa de estudo bíblico. E hoje eu quero trazer para você a continuação do nosso estudo. Nós terminamos ali o livro de 1 Timóteo e vamos começar agora o livro das cartas enviadas por Paulo para 2 Timóteo. Vamos compreender primeiro todas as considerações preliminares. Estou usando aqui uma Bíblia de pastor, onde ela tem várias referências. Vou explicando, fazendo a leitura, explicando e vendo as referências. Mas antes, porém, fique aí com a vinheta do programa e eu já volto. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo Bíblico. A apresentação, Roberto Chagas. Então vamos entender, compreender aqui as cartas que foram enviadas para Timóteo. Estamos fazendo a leitura hoje em 2 Timóteo. As considerações diz assim: esta é a última carta de Paulo. Ela foi escrita quando o imperador Nero procurava impedir a expansão da fé cristã em Roma, perseguindo severamente os crentes. E Paulo voltara a ser prisioneiro do imperador de Roma. Estava sofrendo privações como se fosse um criminoso comum, abandonado pela maioria dos seus amigos. E tinha consciência de que seu ministério chegara ao fim e que sua morte se aproximava. Paulo escreve a Timóteo como amado filho e fiel cooperador. Sua intimidade com Timóteo e sua confiança nele percebe-se no fato de o apóstolo mencioná-lo como seu cooperador na escrita de 6 epístolas de Timóteo, haver permanecido consigo durante a sua primeira prisão e de lhe haver escrito 2 cartas pessoais. Então nós vemos aqui, nessas considerações preliminares aqui da 2 Timóteo, que muitas vezes não tem na sua Bíblia, porque como eu falei aqui, eu estou usando uma Bíblia de pastor. Então esta minha Bíblia, ela contém todas essas introduções. E continuando, ela fala assim: antes sua execução iminente, Paulo pede 2 vezes a Timóteo que venha estar novamente com ele em Roma. Timóteo ainda residia em Éfeso, quando Paulo lhe enviou essa segunda epístola. Nessa epístola, o apóstolo Paulo envia saudações a Onésiforo, que residia em Éfeso, e igualmente para o casal Áquila e Priscila. Então nós estamos vendo aqui que essa passagem, nessas considerações, Paulo pressentia que provavelmente o seu fim estivesse próximo, que ele seria executado a qualquer instante. E ele pede para Timóteo ir visitá-lo. Ele pede para Timóteo ir até ele e levar também seus amigos, pois muitos dos amigos que acompanhavam Paulo em algumas evangelizações se afastaram dele devido a essas perseguições. Então poucos ficaram. Então ele cita aqui esses 3 nomes. Ele fala sobre Onésiforo, ele fala sobre Áquila e Priscila. Qual que é o propósito dessas cartas de Paulo? Por que Paulo enviava tantas cartas assim a essas pessoas? Sabendo Paulo que Timóteo era tímido e enfrentava adversidades no ministério, e divisando a sombria perspectiva de forte perseguição vinda de fora contra a igreja e da atividade nociva dos falsos mestres dentro dela, ele exorta Timóteo a defender o evangelho, a pregar a palavra, a perseverar na tribulação e cumprir sua missão. Paulo sabia muito bem como Timóteo era. Paulo conhecia muito bem, sabia que ele era tímido, que muitas vezes ele poderia se retrair devido ali a algumas pessoas que pudessem estar próximos dele e chegar até a intimidá-lo. Ao invés dele confrontar uma situação com a verdade, ele simplesmente poderia ficar quieto, abaixar sua cabeça. Então, como Paulo não estava presente, ele enviava as cartas a Timóteo, dizendo para que Timóteo tinha que perseverar, tinha que insistir, tinha que orar, tinha que estar sempre atento ali para não desistir da missão que lhe foi dada. É muito importante isso para você que é líder
e tem que visitar algumas igrejas. Conversa com seus congregados, conversa ali com aqueles que você indicou para alguns cargos de líderes. Eles precisam de você para você animá-los, para que eles não sejam derrotados ali espiritualmente. Visão panorâmica de tudo isso. No capítulo 1, Paulo assegura a Timóteo o seu incessante amor e orações, e exorta-o a nunca transigir na fidelidade do Evangelho e guardar com diligência a verdade e a seguir o seu exemplo. No capítulo 2, Paulo incumbe seu filho espiritual a perseverar a fé, transmitindo suas verdades a homens fiéis, que por suas vezes ensinarão aos outros. Admoesta o jovem pastor a sofrer as aflições como um bom soldado, a servir a Deus com diligência e a manejar corretamente a palavra da verdade, a separar-se daqueles que se desviam da verdade apostólica e manter-se puro e trabalhar com paciência como um mestre. No capítulo seguinte, Paulo declara a Timóteo que o mal e a apostasia aumentarão, porém ele precisa permanecer sempre em tudo fiel, leal às Escrituras. No capítulo final, Paulo incumbe Timóteo de pregar a palavra e de cumprir todos os deveres do seu ministério. Termina informando a Timóteo quanto aos seus assuntos pessoais, quando ele já encarava a morte e instando com o jovem pastor a vir logo a seu encontro. Então você vê aqui quantas preocupações Paulo estava tendo nessas cartas, enviando ela a Timóteo. Ele sabia que Timóteo, com essa timidez toda, poderia acabar se entregando e deixando que outras pessoas influenciassem ele até em suas pregações, fugindo da palavra verdadeira, fugindo ali de tudo aquilo que Paulo havia colocado de confiança sobre ele. Então Paulo coloca tudo isso a par de Timóteo. Timóteo, não se entregue. Timóteo, não permita que pessoas convençam você a fazer coisas que não são de Deus, não saia do caminho. Importantíssimo isso. Quais são essas características especiais dessas cartas de Timóteo? Há 5 características principais nesta epístola. Contém as últimas palavras escritas por Paulo antes da sua execução por ordem de Nero, em Roma, uns 35 anos depois da sua conversão a Cristo. Muito interessante essa passagem. Ela nos revela aqui quanto tempo foi o evangelismo de Paulo. Quanto tempo? Cerca de 35 anos após a sua conversão. Paulo ficou ali cerca de 35 anos podendo lidar com todas essas igrejas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, logo após o seu chamado em direção a Damasco. Então você já tem aí uma resposta quando te perguntarem por quanto tempo Paulo peregrinou como soldado de Cristo. 35 anos. Contém umas das declarações mais claras na Bíblia a respeito da inspiração divina, das Escrituras e do seu propósito. Paulo reafirma que as Escrituras devem ser interpretadas com exatidão pelo ministro da palavra. Afirma e insiste que a palavra de Deus seja confiada a homens fiéis que, por sua vez, possam ensinar a outros. Do começo ao fim da carta aparecem exortações sucintas, despertando o dom de Deus. Não te envergonhes, sofre pelo Evangelho, conserva o modelo das sãs palavras, guarda a verdade, fortifica-se na graça, passa adiante a mensagem, sofra com as aflições, sê diligente na palavra, evite o falatório profano, foge dos desejos da mocidade e segue a justiça, acautela-te da apostasia que há de vir, permanece na verdade, pregues a palavra, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Os temas interativos dessas muitas exortações são manter a firme fé em Jesus Cristo e no Evangelho Apostólico original, guardá-la da distorção da corrupção e opor-se aos falsos mestres e pregar o Evangelho com perseverança inabalável. O testemunho de despedida de Paulo é um exemplo de comover de coragem e esperança
diante do martírio ser tensionado. Então nós vemos aqui que Paulo, mesmo conhecendo o seu fim próximo, ele anima Timóteo em tudo que irá acontecer. Ele deixa ali muitas informações para Timóteo. Vamos começar fazendo as leituras, e como eu sempre digo aqui, eu gosto de ler as saudações, onde Paulo cita ali alguns nomes muito importantes em suas saudações. 2 Timóteo capítulo 1 começa assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vinda que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz por parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós já temos aqui duas passagens dessa carta que deixa bem claro. Primeiro, Paulo sempre se colocava como apóstolo, onde muitos ali não o consideravam como apóstolo. E a segunda, que muitas vezes as pessoas confundem essa passagem, dizendo que Timóteo era filho de Paulo que acompanhava ele. Era um filho, sim, mas era um filho espiritual. Um filho que Paulo confiou o seu ministério, batizou ele nas águas, ele foi batizado com o Espírito Santo, foi orientado por Paulo para levar ali, dar continuidade a tudo que Paulo estava fazendo. Vamos continuar então a partir do versículo 3, onde o título da minha Bíblia diz assim: A aflição de Paulo por Timóteo, exortação à firmeza e à constância no ministério. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Olha como Paulo esclarece bem a linhagem de Timóteo. Ele cita aqui a mãe e a avó, que já acreditavam em Cristo, que acreditavam em Deus, e passaram isso de geração para geração. Então nós estamos vendo que Paulo, ele viu que tanto a mãe e a avó passou isso para Timóteo dar continuidade. Vamos compreender um pouquinho quando ele diz assim que deseja muito ver a Timóteo. Paulo agora está encarcerado em Roma, aguardando a morte, abandonado por muitos dos seus amigos, desejando ver Timóteo mais uma vez. Ele roga a esse seu fiel cooperador que permaneça fiel à verdade do Evangelho e que se apresse ir até ele nos seus últimos dias aqui na terra. Então nós já temos lido aqui nas considerações falando sobre essa questão. Paulo sabia que a qualquer instante ele seria condenado à morte pelas autoridades de onde ele estava preso em Roma. E sabendo que ele poderia ser morto a qualquer instante, ele envia essa carta para não somente animar, abrir os olhos, mas também que ele precisava ver Timóteo e conversar com ele pessoalmente, porque os amigos haviam abandonado ele. Era necessário que Timóteo fosse até Paulo para ouvir do próprio Paulo algumas coisas, ter um particular com ele. E Paulo está falando sobre essa questão. Timóteo, vem a mim, preciso falar contigo. Estou te mandando essa carta, quero te animar, mas eu preciso te ver. O meu fim está próximo. Você chorou, você orou por mim, eu fico muito feliz com isso, mas eu preciso da sua presença neste momento. Paulo está falando tudo isso para ele aqui. Vamos ler aqui a partir do versículo 6. Por esse motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição de minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Olha como Paulo, quando ele estava com Timóteo, ele orou, ele jejuou pela vida de Timóteo, ele fez com que Timóteo também buscasse a presença do Espírito Santo, e ao orar, e ao interceder, e ao colocar suas mãos
provavelmente sobre a cabeça de Timóteo, e fazer essa oração, Timóteo é batizado com o Espírito Santo. É muito interessante isso. É muito interessante essa passagem. É muito importante. Vamos ler aqui. O dom concedido a Timóteo é comparado a uma fogueira, que ele precisa manter acesa. O dom era provavelmente o poder específico do Espírito Santo sobre ele para realizar o seu ministério. Note aqui que os dons e o poder que o Espírito Santo nos concede não permanecem automaticamente forte e vital. Precisam ser alimentados pela graça de Deus mediante nossa oração, fé, obediência e diligência. Então vamos lá. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Paulo busca incessantemente pelo Espírito Santo de Deus para que ele possa orar pelas pessoas e interceder e essas pessoas serem batizadas pelo Espírito Santo. Acontece com Timóteo isso. Timóteo é batizado em uma dessas orações, onde Paulo usa suas mãos pelo dom que ele recebera de Deus. E passa agora Timóteo a também ter esse dom. Mas Timóteo tem que ficar parado? Timóteo tem que deixar de orar? Timóteo tem que deixar de buscar no monte, de fazer jejum, de orar? Não. Timóteo tem que buscar mais, tem que orar mais, para que esse dom ele fique mais forte ainda, que ele não fique fraco. Por isso que você que está aí estudando a Bíblia conosco neste momento, tem que entender, você não pode ficar longe de oração. Jesus sempre foi um exemplo disso para nós. Jesus estava sempre orando, em particular, pedindo que os apóstolos também orassem, mas muitas vezes acabavam indo dormir e não oravam. E Jesus ficava muito triste com isso. Preste bastante atenção nesse estudo. Se você está muito tempo sem ir no monte, está muito tempo sem ler a Bíblia, está muito tempo sem buscar, é claro que o seu dom ele vai enfraquecendo. Você tem o dom de canto, você tem o dom de coreografia, você tem o dom de ministrar a palavra, isso aí vai diminuindo a intensidade. Está entendendo onde eu estou chegando aqui nesse estudo? Vamos continuar aqui a partir do versículo 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que se manifesta agora pela aparição do nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Por causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei que em que tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia que ele virá. Conserva o modelo das sãs palavras, que de mim tens ouvido na fé e na caridade que é em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo, que habita em nós. Bem sabeis que estão na Ásia, todos se apartam de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. Conceda misericórdia de Onésimo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado, me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que aquele dia que ache misericórdia diante do Senhor, e quando me ajudou em Éfeso, melhores saber tu. Então vamos compreender um pouquinho essas passagens aqui, que ele fala para guardar o Espírito Santo. O pastor deve guardar e defender o evangelho que lhe foi confiado em tempos como os atuais, que muitos se apartam da fé. Deve defendê-lo contra ataques e ajudar a igreja a não ceder à tentação de afastar-se da verdade. Esse dever é essencial para garantir a salvação de si mesmo aos que estão sob seus cuidados. Nós estamos terminando aqui o nosso primeiro bloco. Quando eu voltar,
nós vamos dar continuidade a essa explicação aqui. Fique aí com os nossos apoiadores e eu já volto. Ótica Condor. Aqui você encontra as armações e lentes com a melhor qualidade e economia. Óculos é muito mais que um acessório, é estilo de vida no seu dia a dia. Armações que combinam com você, que não vive sem um lindo óculos de sol. Ótica Condor, há 42 anos servindo você e sua família. Rua Emiliano Perneta, 288, Shopping Green Tower, Loja 9, Centro, Curitiba. Telefone 041 98445 3353 041 3223 1887. Ótica Condor, a melhor de Curitiba. Voltei então. Então vamos entender aqui o que Paulo está falando sobre essa questão de guardar pelo Espírito Santo. Nós vemos grandes líderes, grandes pastores, grandes pregadores da palavra, conferencistas, grandes cantores que gravam um DVD, um CD e depois desaparece, e depois some, depois não tem mais a mesma unção. Tem pessoas aí que cantam uma música porque busca pelo Espírito Santo, porque há uma revelação, há uma letra ali que é dada por intermédio de Deus, mas depois disso a pessoa não busca mais, porque alguma coisa acontece nesse interim que faz com que essa pessoa se afaste da presença de Deus. E Paulo está deixando bem claro isso, para que Timóteo continue sempre buscando em oração, sempre perseverando, não desistindo, porque o Espírito Santo ele pode deixar de agir na sua vida. E o Espírito Santo deixando de agir, esse dom que você recebeu, como eu já falei anteriormente, ele vai diminuir. E diminuindo, você perde bastante com isso. A guarda do depósito da fé deve ser feita com a ajuda do Espírito Santo. Foi ele quem expirou as verdades infalíveis das Escrituras. E é ele o grande guia e defensor da verdade. Defender a fé original, que uma vez foi dada aos santos, importa em manter posição firme segundo o Espírito Santo. Hoje nós estamos enfrentando várias situações dentro da palavra verdadeira, onde muitas pessoas estão mais preocupadas em deixar o salão da igreja cheio de pessoas do que o céu cheio de almas. E essas pessoas, muitas vezes, nós como líderes, temos que confrontar, temos que dizer a essas pessoas que são pastores já há muito tempo, que são líderes há muito tempo, que o caminho que eles estão traçando está errado, que precisam vigiar mais nessas questões. Mas essas pessoas não estão mais com a mesma visão que tinham antes. Por esse motivo, a própria Bíblia diz em Apocalipse que muitos pastores, muitos líderes irão desviar. São pessoas que estão hoje com uma visão, que estão arrebatando muitas ovelhas para a sua igreja, mas que no dia do arrebatamento final, essas pessoas ficarão. E tudo que eles disserem, aquelas pessoas que estão com eles irão acreditar. Se afastaram da Bíblia, se afastaram da verdade e vão acabar enganando muita gente. Está compreendendo onde eu estou chegando aqui, nesse estudo? O 15 diz assim: todos se apartaram de mim. Esse é um dos períodos mais tristes da vida de Paulo. Ele está encarcerado em Roma, sem nenhuma esperança de livramento. Ele sofre perseguição por causa do evangelho que ele ama, pelo qual, brevemente, ele dará a sua vida. Além disso, ele está sofrendo um terrível abandono pessoal e também do seu evangelho pelos irmãos do leste, que o leva a declarar que todos da Ásia o abandonaram. Então vamos dar uma paradinha aqui para você entender, porque ele está citando uma determinada área, uma determinada região.
Então, Paulo está vendo que o lado leste, da onde ele evangelizou durante tanto tempo, onde ele pregou a palavra, pessoas que auxiliavam ele, estão longe da sua presença neste momento. Essas pessoas se afastaram todos a partir do momento que ele foi preso, e essa perseguição ficou mais firme. Porque Paulo já havia sido preso outras vezes. Paulo já havia sido detido outras vezes. E as pessoas estavam com ele, visitavam, auxiliavam em orações, mas agora não estava mais havendo a mesma coisa. E Paulo sentiu muito isso. Paulo sentiu que essa falta das pessoas, até de visitar ele na igreja, porque ele fala aqui que Onésimo, ele teve um trabalho muito grande para encontrar Paulo em Roma. Ele deve ter perguntado em vários lugares quem conhecia o local onde Paulo estava, quem sabia a localização do seu cárcere. Ele deve ter dado gorjeta, ter pagado alguma coisa para algumas pessoas, para poder que essas pessoas lhe dessem informações. Mas ele conseguiu encontrar Paulo. E Paulo ficou satisfeito com esse trabalho, com essa insistência de Onésimo. Mas as outras pessoas, com medo de até serem presas também, não estavam nem aí, não foram procurar mais. E isso acontece muitas vezes. Acontece. As pessoas te abandonam no momento que você mais precisa. A pessoa te abandona no momento que você mais está precisando ali de uma visita. Aí ele continua aqui, nessa referência. Mesmo assim, no meio dessa provação terrível, de sofrimento e de apostasia, Paulo mantém sua fé em Deus e tem certeza de que Cristo perseverará o verdadeiro evangelho e ao ministério realizado pelo próprio apóstolo, e que sempre haverá homens, tais como Timóteo, que o guardarão e o proclamarão, e que quando ele morrer, o Senhor o levará em segurança para seu reino celestial. Então nós vemos aqui que Paulo sabe que o trabalho que ele fez foi muito bem feito. Ele sabe que se ele morrer, tanto que ele deixa bem claro que o morrer para ele hoje é viver em Cristo. Então ele sabe que se ele morrer, a alma dele está salva. A garantia dele é essa. Essa triste situação de Paulo será a experiência de muitos dos fiéis nos últimos dias, antes do fim. Aqueles que forem leais ao Evangelho no Novo Testamento sofrerão tristeza semelhante ao verem muitos abandonarem a verdadeira fé bíblica e aos perceberem que seu ministério é rejeitado por muitos que procuram se alinhar com o espírito predominante desta era má. Assim como aconteceu com Paulo, o verdadeiro Filho de Deus, que se mantém fiel ao Evangelho do Novo Testamento, será abandonado e repudiado por muitos. Você que está estudando comigo aí, você está percebendo algo semelhante com você? Seu ministério tem poucos fiéis? A igreja que você congrega tem poucas pessoas? É porque a palavra que você está pregando é verdadeira. Ou você acha que as igrejas que hoje são aquelas igrejas que pregam a verdade, muitos vão ficar? Não vão. As pessoas não querem correção. As pessoas não querem serem corrigidas de determinados erros que eles fazem diariamente. E Paulo está deixando bem claro isso. Aquele que prega a verdade, aquele que é verdadeiro, poucas pessoas ficarão com ele. Poucas pessoas seguirão ele. Vamos continuar aqui a partir do versículo 2, que diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste? Confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente.
O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar os frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos fiéis, ele permanece na fiel conduta. Não pode negar-se a si mesmo. Vamos compreender todas essas referências aqui que foi lida neste momento. Confiam a homens fiéis. Para comentar sobre essa responsabilidade da igreja, quanto ao instruir os cristãos na fé, nós temos que ter um ensino bíblico, que é o que fazemos hoje, para levar a essas pessoas toda a verdade. Porque confiar numa pessoa na fé é mostrar a ele o que a Bíblia tem de verdadeiro, o que Cristo nos deixou para verdadeiramente seguirmos a Ele, e não colocarmos em cima de altar palavras vãs, você que tem a oportunidade de pregar a palavra, para apenas preencher lacunas. Nós falamos em encher linguiça. Não adianta você falar coisas para agradar em cima do altar uma igreja, para você ser chamado novamente para trazer a palavra, se a verdade que está ali é outra. E é isso que Paulo está exaltando aqui. Continue firme na sua palavra, Timóteo. Não estabeleça critérios somente para agradar as pessoas. Isso daí vai levar à perdição. Paulo deixa bem claro nessas questões. Porque você vai sofrer, olha aqui, ó, sofrer aflições. O ministro do Evangelho, que permanecer leal a Cristo e ao Evangelho, será conclamado a suportar adversidades. Como um soldado, o crente precisa estar disposto a enfrentar dificuldades e sofrimentos e a lutar espiritualmente com total dedicação ao seu Senhor, como faz o atleta. O crente precisa estar disposto à renúncia e a viver uma vida cristã rígida, disciplinada. Como o agricultor deve assumir o compromisso de trabalhar arduamente, e isso em horários prolongados. Você quer colher? Você quer colher uma boa plantação? Você tem que semear, tem que trabalhar arduamente, tem que arar a terra. O agricultor é assim. Ele tem que escolher um local onde ele vai fazer a plantação. Ele tem que trabalhar esse local, tirando tudo ali que vai atrapalhar na hora que ele estiver preparando o terreno. Tem que limpar tudo aquilo. Depois da limpeza, ele tem que abrir as valas, as canaletas, para colocar a semente. Tem que fechar e depois regar e aguardar com paciência que tudo aquilo brote. A mesma coisa um atleta. O atleta que é escolhido para defender a seleção do seu país é como um soldado de Cristo, que é escolhido para guerrear. Ele vai receber instruções, ele vai receber armadura e vai estar sempre ali muito bem preparado. E o atleta é assim. O atleta é desse jeito. Ele tem que estar bem preparado. Como você está hoje? Como você está? Como está você como atleta de Cristo? Você está bem preparado? Está bem revestido? Está tomando a ceia corretamente? Está jejuando corretamente? Está fazendo as coisas de Cristo corretamente? Ou está apenas passando a mão por cima? Vamos continuar aqui.
O número 12 diz assim: se sofrermos. A palavra sofrer aqui significa suportar. Aquele que persevera e permanecem firmes na fé até o fim, viverão e reinarão com Cristo. Cristo rejeitará no dia do juízo aqueles que não perseveraram e os que negaram por palavras ou por ações. Então, nós estamos falando sobre apostasia. Aqueles que vão abandonar a palavra, aqueles que vão começar a deixar as coisas de Deus de lado, para apenas se preocupar com as coisas do mundo. E buscando muitas vezes outras saídas, que é buscando outros deuses, buscando outras coisas para dizer que aquilo é de Deus, tapando seus olhos para as coisas erradas, dizendo que é um processo normal, que já que estamos a cada dia progredindo mais nas nossas coisas do mundo, as coisas que estão hoje todas digitalizadas, o mecanismo global que está crescendo, nós temos que nos aperfeiçoar da mesma forma, onde a Bíblia online está falando mais do que a Bíblia escrita, onde a Bíblia artificial, a inteligência artificial, já está criando modelos para pregar dentro das igrejas, pastores de inteligência artificial, pregando aquilo que querem, e as pessoas vão achar isso tudo um processo normal. Mas nós temos que ir de encontro ao que temos hoje, modernização. E não é isso que pode fazer com que você seja salvo. Pelo contrário, você vai perder a sua salvação com toda essa modernização. O número 13, ele nos lembra que devemos permanecer fiéis. Então ele diz assim: Cristo com certeza cumprirá todas as suas promessas que nos fez, bem como suas advertências. A fidelidade de Deus é um consolo para aqueles que permanecem leais e um aviso solene para os que se apartam da fé. Deus permanece sempre fiel na sua palavra. Olha aí que eu falei. Você que hoje não está sendo uma pessoa que se dedica em orar, em buscar o Espírito Santo, se fortalecer, deixou de ir no monte, deixou de ler a Bíblia, e acha que na hora de pregar a palavra é só subir no altar e ler um pedacinho e pronto, que você já tem conhecimento, e acha que ensaiando só um pouquinho, ouvindo um louvor, já está de bom tamanho para adorar a Deus. Tudo isso está fazendo com que você se apegue ao mundo atual e esqueça do mundo espiritual. E Paulo, ele está deixando bem claro nessas questões, que você está trazendo para você mesmo a perdição. Está entendendo aí o que eu quero dizer? Vamos continuar aqui com o nosso estudo, onde ele diz assim, a partir do versículo 14, tem um título aqui na minha Bíblia: Conduta a seguir aqueles que se afastam da sã doutrina e da pureza cristã. Traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenha contendas de palavras, para que nada aproveitam e que são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-se a Deus, aprovado como obreiro, e que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esses dois versículos, 14 e 15, Paulo começa a chamar aqui a atenção de Timóteo, que as coisas que ele está falando, levando para ele nessas questões de se apresentar como bom obreiro, é para não se desviar. Paulo ele chama muita atenção nessa questão de Timóteo. Ele sabe que Timóteo poderia se envergonhar por um motivo e se afastar de Deus, onde acontece muitas vezes com algumas pessoas, principalmente aquele que nós chamamos de um obreiro novo, uma ovelha nova dentro da igreja, uma pessoa que se converteu agora, há pouco tempo. Essa pessoa, muitas vezes,
ela viveu uma vida tão regrada antigamente, no meio de pessoas que não vão entender por que ele se converteu. Então, a partir do momento que ele começa a se vestir, ou ela se vestir diferente, não se envolver mais nas rodinhas, não jogar mais ali conversa fiada, contar piadas maliciosas, participar ali de brincadeiras entre eles que não levam a uma vida espiritual melhor. Essa pessoa, a partir deste momento, ela vai começar a ser perseguida. As pessoas vão falar, depois que virou crente, aí, ó, como ficou. E é assim que vai ser. Você começa a ser perseguido, você começa ali a ser apontado entre as pessoas, e isso daí, muitas vezes, faz com que a pessoa fique envergonhada, fique tímida. E ela acabou de se converter, aceitou Jesus, e acaba voltando tudo como era antes. Ela não suporta, ela não aguenta, pois é muito nova. Ela volta tudo a fazer as coisas que estava fazendo antes. Volta a beber, volta a fumar, volta a fazer as coisas erradas novamente. Vamos seguir aqui a partir do versículo 16, que diz assim: Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-te da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo, para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé e a caridade, e a paz com que têm com o coração puro, invocam o Senhor, e rejeita as questões loucas, sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso, para com todos os aptos para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem a ver-se, porventura, Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar o desprendedor dos laços do diabo, diz cuja vontade estão presos. Então nós vamos falar sobre essas questões aqui no terceiro e último bloco. Vamos ler as referências e fazer os comentários sobre isso. Fique agora com os nossos apoiadores e eu já volto. Ótica Condor. Aqui você encontra as armações e lentes com a melhor qualidade e economia. Óculos é muito mais que um acessório, é estilo de vida no seu dia a dia. Armações que combinam com você, que não vive sem um lindo óculos de sol. Ótica Condor, há 42 anos servindo você e sua família. Rua Emiliano Perneta, 288, Shopping Green Tower, Loja 9, Centro, Curitiba. Telefone 041 98445 3353 041 3223 1887. Ótica Condor, a melhor de Curitiba. Então vamos finalizar aqui nosso estudo no terceiro bloco, fazendo aqui esses comentários sobre o que Paulo estava falando aqui nessa carta de Timóteo no versículo 2, onde ele chega aqui
a comparar o fiel sendo um vaso. Mas por que ele faz essa comparação? Vamos ver todos esses fundamentos, todas essas questões que Paulo colocou aqui nesse finalzinho do capítulo 2, porque nós temos ainda o capítulo 3 para estarmos lendo, para podermos compreender e finalizar aqui o estudo de hoje. O fundamento de Deus fica firme. Embora muitos poderão desviar-se da verdade, e falsos mestres poderão fazer incursões contra a igreja, o propósito de Deus para seus seguidores fiéis não será jamais frustrado. O fundamento de Deus, a igreja verdadeira, não será destruído. Neste momento, há um selo em que estão escritas duas verdades concernentes àquelas que pertencem à igreja de Cristo. Então, Paulo está falando aqui que a igreja não vai ser destruída. Pelo contrário, a igreja vai subir, a igreja será salva. Mas aqueles que pregam a verdade, aqueles que são verdadeiros, porque muitos ficarão. Paulo deixa bem claro isso. Deus conhece perfeitamente aqueles que permanecem fiéis ao seu evangelho original, bem como aqueles que transgridem quanto às suas verdades. Aqueles que realmente pertencem a Deus apartam-se da iniquidade e dos falsos ensinos. Então nós temos falado muito sobre essa questão de lideranças que hoje estão aí fazendo com que muitos se percam. As pessoas estão ensinando aquilo que está dentro do seu coração, não o que está na palavra, não aquilo que vem do céu, não aquilo que vem do alto. Estão querendo ver as igrejas cheias, colocando ali as coisas amenas, apenas para agradar ao pessoal que está na nave da igreja, principalmente jovem, fazendo com que as igrejas se tornem hoje um local de show e não um local de oração e de trazer a palavra verdadeira. Seguindo aqui, ele fala mais um pouco sobre essa questão, onde ele fala assim que nós temos que ser vasos, que não somente vasos de ouro ou de prata, mas também de pau e de barro, uns com honra e outros para desonra. O que é o vaso de ouro, de prata para você? Não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter uma conta bancária, sendo que aquele que tem menos do que você vai ser salvo, tem mais honra do que você. Está entendendo aqui? Jesus deixou bem claro isso. Eu vou ser curto e grosso nessa explicação. Jesus deixou assim, ó: nem todo rico entrará na porta do céu. Deixou bem claro isso. E aqui Paulo está fazendo essa comparação de ser vaso de ouro, vaso de prata, vaso de pau ou vaso de barro. Deixa bem claro nessa questão. Outra questão que ele cita aqui é se purificar dessas coisas. Na igreja externa, é visível de Deus na terra há muitos vasos. Vasos de honra, crente, fiel, que se aparta do mal e que se mantém leal ao verdadeiro evangelho de conformidade com a revelação bíblica. E vasos de desonra, que são os crentes falsos que se desviam da verdade. Acabei de falar disso aqui. A pessoa, ela se desvia, ela não quer mais saber da verdadeira fé cristã, não quer mais seguir o verdadeiro caminho e acha que tudo o que está fazendo está correto e o outro está errado. Vai desviar muita gente em todas essas questões. Vamos para o número 3 aqui para finalizar nosso estudo. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconhecíveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negarão a eficácia dela. Destes afasta-se. Olha como Paulo deixa bem claro na sua carta os tempos de hoje. O que está acontecendo hoje?
O que hoje você tem visto nas igrejas? Pessoas mais interessadas em aparecer do que Cristo. A pessoa quer aparecer mais do que Cristo. O microfone na mão da pessoa transforma ela, dá um choque. Nós chamamos assim, a pessoa está na nave da igreja, ela não dá um glória, não dá um aleluia, ela não pula, não sapateia, ela não recebe o Espírito Santo quando está ali sentada. Mas basta subir no altar, ter uma oportunidade, pegar no microfone, ela se transforma. Ela pula, ela grita, ela faz o reteté. E por que quando está na nave da igreja não faz isso? Porque nós vemos ali que há um interesse nesta pessoa. Essa pessoa ela só se transforma se ela estiver aparecendo. Então, ela não é uma pessoa que nós dizemos que Cristo tem que aparecer, né? Porque que apareça Jesus em mim e eu desapareça. A Bíblia é bem clara sobre todas essas questões. E ele ainda fala aqui, ó, amante de si mesmo. Paulo apresenta uma lista de pecado que tem sua raiz no amor próprio. Alguns hoje ensinam que a falta do amor a si mesmo é a raiz do pecado. A revelação bíblica ensina o contrário. Hã? Entendeu aí? Você entendeu aí essa passagem? Vou explicar para você. Ó. A Bíblia, ela está dizendo o quê? Que quando nós amamos a Cristo e deixamos de nos amar, nós estamos entregues a Ele. Nós estamos entregues. É o que Paulo fala sempre isso. A partir do momento que Paulo viu que Cristo era o mais importante para ele largou do amor que ele tinha por ele mesmo. Já outras pessoas só pensam em si, só pensam no seu deleite, só pensam no seu ganho próprio. Querem cobrar para levar a palavra, querem cobrar para cantar, querem cobrar para dar uma instrução, querem botar preço. Fuja dessas pessoas. A pessoa que cobra para trazer uma palavra, quando você aí que é líder, convida alguém para trazer na sua igreja, a pessoa fala, você vai me pagar quanto? A igreja não tem obrigação de pagar nada por aquilo que foi dom de Deus. Nada. Nada. Sem afeto natural. Nos últimos dias, o crente deve estar disposto a enfrentar um volume esmagador de impiedade. O apóstolo profetiza que Satanás promoverá grande destruição na família. Os filhos serão desobedientes aos pais e mães. Os homens e mulheres não terão mais afeto natural. Esta expressão pode ser traduzida sem afeição à família. Deu para você entender? A família perde toda a afeição que tinha quando estava na igreja. A família perde toda a afeição estando fora da igreja. A família, ela perde todo o amor que tem entre eles, onde os filhos não irão mais ser obedientes aos pais, onde o marido e a esposa, que tinha aquele amor entre eles, que conversavam entre eles, que faziam tudo junto, não farão mais nada disso. Paulo está falando todas essas coisas que irão acontecer, e já acontece no tempo de hoje. Nós vemos aí casamentos de anos que estão sendo desfeitos. Famílias que estão totalmente destruturadas. Filhos que não mais obedecem aos pais. Paulo está falando tudo o que está acontecendo nos tempos de hoje. Você conhece aí uma família que está nessa questão ou a sua está enfrentando este problema? Se os pais cristãos querem preservar suas famílias nos tempos difíceis dos últimos dias, devem hoje protegê-las contra as práticas infames da sociedade e quem vive, separá-lo dos costumes sórdidos do mundo e evitar que os ímpios influenciem seus filhos. Olha só essa palavra aqui, ó. Influenciem seus filhos. Ímpios. O que nós vemos hoje?
na rede social. Uma infinidade de influenciadores digitais influenciando nossos filhos a fazerem as coisas. Nossos filhos hoje são imitadores desses influenciadores. Querem ter rede social, querem ter todas essas redes que, entre aspas, estão pagando para muitos influenciadores, onde aparecem nas televisões e dizem, entre aspas, serem artistas. Influenciador virou artista. Ou não? Hã? E os nossos filhos estão aí sendo enganados por eles. E nós, como pais, temos que orientar, vigiar. Agora você deixa o seu filho com o celular na mão, dentro do quarto, fazer o que quer, escondidinho de porta fechada, e você vai entrar, muitas vezes o filho fala, aqui é o meu local, você não pode entrar sem bater. Hã? Não é isso que acontece? É isso que está acontecendo nos tempos de hoje. Há uma separação espiritual muito grande. Os pais precisam aceitar o plano de Deus para a sua família e não proceder como os ímpios. A sua família precisa ser uma família que está dentro da casa de Deus e não forasteira. Não uma família que está só de passagem. Você precisa se focar mais sobre isso. Tendo a aparência de piedade. Vamos entender aqui. Paulo se refere àqueles que dizem ser crente e aparentam santidade, porém não demonstram que foram libertos por Deus do pecado, do egoísmo, da imoralidade. Tais pessoas toleram a imoralidade na sua igreja e ensinam que é possível praticar os pecados citados nos versículos. Aconteceu aqui um fato muito curioso. Tem pessoas dentro da igreja que falam em línguas, pulam igual pipoca, tá no reteté durante o culto, cantam, pregam a palavra, citam passagens nas suas redes sociais, falam de Cristo a todo momento, mas não são convertidos. Hã? Você deve estar surpreso, né? Não são convertidos. E essa pessoa, ela vai te surpreender dessa forma. Basta um momento dela ter uma oportunidade para ela se revelar. Ela vai falar algo para você, ela vai dizer alguma coisa que vai te machucar, que você vai chegar e vai falar assim, mas não é crente? Não é cristão? Não fala de Deus toda hora? Como é que vem dizer esse negócio para mim agora? Toma essa atitude. Eu vi isso acontecer há poucos dias. Aconteceu aqui há poucos dias isso. A pessoa diz que é de Deus, diz que é cristão, que prega a palavra, que Deus enviou para fazer isso, fazer aquilo. E na primeira oportunidade que tem, se mostra como um lobo para atacar uma ovelha. Eu vi isso acontecer aqui há poucos dias. Você tem que ficar de olhos abertos, tem que ficar atento. E eu quero orar para que você possa estar atento, assim como Paulo estava ali, pedindo para Timóteo ficar atento em tudo. Eu quero orar por você neste momento. Mas antes da oração, eu peço para você, a produção está colocando aí, a minha rede social, está colocando o meu canal, está colocando aí o Pix do meu ministério, mas que você possa compreender que o meu ministério no tempo de hoje, ele é um ministério novo. A igreja que eu estou aqui, esta igreja, ela é nova. Ela não tem um CNPJ, ela não tem ainda aqui onde você possa colocar, fazer um depósito, uma ajuda para a gente, que possa fazer um depósito na nossa conta bancária. Então, o que está aí aparecendo para você é o meu Pix, pessoal. Muitas vezes as pessoas são contra esse tipo de coisa. As pessoas não entendem, não querem compreender, não querem entender, achando que o depósito que elas estão fazendo está caindo na conta de um pastor
que irá usufruir desse dinheiro, desse depósito, para fazer outras coisas. E eu quero falar com você sobre isso. Eu não tenho esse ministério ainda com o CNPJ. Eu não tenho a conta da igreja. A minha igreja aqui, que Deus me deu, ela é recente. Ela tem pouco tempo. Nós estamos há 3 meses apenas. Então, o Pix está aparecendo aí é pessoal. Mas eu te peço que nos ajude. Faça um depósito aí para nos auxiliar. Nós estamos começando uma obra verdadeira aqui. Estamos começando uma obra que vai impactar. E se você tem acompanhado o estudo bíblico e pode me ajudar, ajude com qualquer valor. Eu quero orar por você que é dizimista, que é ofertante e que sabe que aquilo que você está dando na igreja tem ajudado as igrejas, sem se preocupar com o pastor que está trocando de carro, o pastor que está se vestindo bem, o pastor que está se alimentando bem. Eu lhe peço a você que seja fiel conosco neste momento. Soberano Deus e eterno Pai, eu lhe peço, assim como Paulo fez, para abrir os olhos daqueles que são tímidos, daquelas pessoas que precisam estar buscando sempre a sua presença, não abandonando a oração, lendo a Bíblia constantemente, jejuando, buscando nos montes, sendo fiéis à palavra verdadeira, que não se retraia, que não caia em conversas de falsos mestres. Abra os olhos dessas pessoas espirituais para que eles possam se fortalecer e seguir à frente de tudo. Também lhe peço por aquele que tem nos auxiliado na obra, que entende, que compreende, que nós precisamos de auxílio. Qualquer valor que essa pessoa esteja dando, retribui a ele 100 vezes mais, pois cremos no seu poder e na sua graça. Até o próximo estudo bíblico, assim querendo Deus.